Você pensou em dar as costas e fingir que não há alguém que dá razão pro existir. Sabia que o homem seria infiel, mas não desistiu. Morreu numa cruz antes mesmo do mundo existir. Oh, empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Bom, como falaram, meu nome é Bebel. Eu tive a oportunidade em janeiro de passar 2 semanas na Índia. Na verdade, no ano passado, um grupo da igreja de Botafogo já tinha se juntado e tinha colocado um propósito de ir para algum lugar do mundo, no que a gente chama de missão, né? Que é uma forma de você ajudar e dar um apoio e levar recursos para alguma região do mundo que seja carente. E aí esse grupo se juntou junto com um grupo do UNASP, né, da nossa faculdade adventista em São Paulo, que já tem um núcleo preparado para... preparado e organiza esse tipo de viagem, esse tipo de missão ao longo do ano para vários lugares do mundo. E a gente então decidiu, como grupo, junto com algumas pessoas lá de São Paulo, ir para a Índia e passar essas 2 semanas lá. Eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar assim, em ir para a Índia, né? É um lugar que a gente ouve falar, que a gente vê filme, a gente sabe que tem o Taj Mahal, mas a gente não conhece tanto assim, e era um país que eu achava interessante, mas não imaginava assim, como destino turístico, digamos assim, para mim. E para a gente poder se situar um pouquinho, né, do que é a Índia é esse país que está em vermelho. Ela fica no sul da Ásia, e apesar de ficar no sul da Ásia, ela ainda é hemisfério norte. Então, quando a gente foi para lá em janeiro, eles estavam no inverno lá, enquanto a gente estava no verão. Ele faz fronteira com países como o Paquistão, inclusive essa região de fronteira entre o Paquistão é uma região bem complicada em termos de conflito por terra, e tanto que você anda pela Índia, principalmente em Delhi, que é a capital, e ela é uma cidade que tem um exército presente na rua muito forte. Também dentro dos aeroportos, você não pode ficar dentro do aeroporto, a não ser que você vá de fato viajar. Então, para se despedir das pessoas, você tem que se despedir na porta do aeroporto. Toda estação de metrô que você entra, você é revistado e passa por um detector de metal e suas bolsas também. Tudo principalmente por causa desse conflito que tem nessa região, nessa fronteira, né, entre a Índia e o Paquistão, e também pela presença de grupos muçulmanos e grupos budistas dentro da Índia, que são povos que também, religiões que também têm muitos conflitos, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu cheguei lá, porque eu não imaginava que fosse dessa forma. Além disso, a Índia é um país que, apesar da gente ter a ideia de que a Índia é um país muito grande, ela de fato é muito grande, o Brasil ainda é 2,5 vezes maior do que a Índia. Enquanto nós no Brasil temos 200 milhões de habitantes, aproximadamente, a Índia tem 1,2 bilhão de habitantes, num território muito menor que o nosso. Então, a Índia, qualquer lugar que você vá, ela de fato é um país muito populoso. E muito é um termo que define bem a Índia,
porque a Índia é muito de tudo. A Índia, ela tem muita gente, ela tem muito cheiro, principalmente por causa dos temperos fortes que eles usam, né, como o curry, a cúrcuma. E ela também é um país de muitas cores, principalmente nas pessoas, e muitos sons também, né? Quando a gente vê documentários ou vê filmes sobre a Índia, a gente ouve muitas buzinas dos carros, e é assim mesmo. Apesar deles terem leis de trânsito e terem guardas de trânsito, se você tá aqui, quer ir pra lá, não interessa se é contramão, você dá meia volta e vira na rua e tudo bem. E sai buzinando pra ninguém bater em você. Os carros também soltam muita poluição, então o cheiro da poluição é forte, a neblina, que você não sabe se é neblina ou se é poluição mesmo. Então, realmente, a Índia é um país muito intenso, assim, em muitos sentidos. A gente também tem uma noção um pouco do rio Ganges, né? A gente sabe que o rio Ganges é um rio sagrado. E essa é uma foto que eu tirei da internet, de um lugar no rio Ganges onde as pessoas fazem muitas oferendas e tem banhos rituais e tal. Várias coisas acontecem no rio Ganges, inclusive quando você chega perto do rio Ganges, a gente foi num lugar onde era perto de um hospital, e do lado de fora do hospital tinham várias esteiras, não era esteira, tipo uma escada feita de bambu, que eles falaram que na verdade era onde eles colocam os mortos, em cima daquela esteira. Eles acendem uma pira dos mortos e jogam no rio Ganges. Então eles não... os hindus, pelo menos, não enterram, né? Eles cremam os corpos, mas no rio. Então essas cinzas e os restos mortais ficam no rio. E aí, essa é a foto da internet e essa é uma foto de lá mesmo. Lógico que não é o mesmo lugar, o rio Ganges é um rio muito grande, ele corta, né, a Índia, mas quando a gente vê a foto do lugar, mas você chega no lugar, você entende que a realidade é um pouco diferente, né, daquilo que a gente vê na internet. O rio Ganges é um rio muito sujo, pelas oferendas, pelos corpos, pelos animais que na Índia ficam soltos e também pelo esgoto, né? Nem toda cidade tem saneamento. A cidade onde a gente foi não tinha rede de esgoto para atender a cidade toda, então muito disso vai para o rio Ganges. Só que uma característica interessante da Índia é porque lá, e foi falado aqui durante a lição, eles não... as religiões orientais, elas não compartimentalizam as coisas, né? Então, sábado é dia de ir para a igreja, os outros dias são dias normais. Não, é tudo muito misturado. A religiosidade na Índia é muito, muito presente, o sagrado é muito presente. Então, o rio Ganges, apesar de ser um rio sagrado, um rio onde se faz oferendas e onde se toma banho de rituais, também é um rio onde você toma um banho comum para se limpar. E como a gente pode ver na foto, tem até uma embarcação aí. Então, ele também é um rio navegável, usado para distribuir coisas ao longo da Índia. E isso, para eles, não é um insulto à sagralidade, digamos assim, né, do rio. É só a forma como eles veem. O rio é sagrado, mas ele também é muito útil. Então, ele serve para muitas outras coisas. Então, nesse dia que a gente foi visitar, a gente viu pessoas tomando banho comum, tomando banho ritual. Muita gente leva a garrafa térmica para o rio Ganges e pega daquela água e bebe depois em rituais sagrados em casa. E também colocam oferendas, normalmente são oferendas de frutas, né, e comida, até suco de caixinha lá também é oferenda, flores e tal, e as imagens dos deuses da Índia. Falar em deuses da Índia, a Índia é um país onde a espiritualidade é muito forte. O hinduísmo é a principal religião do país, então cerca de 80% da população da Índia é hindu, o que não significa que os outros 20% sejam insignificantes, porque como tem muita gente, 20% ainda é muita coisa, né? Então os outros 20% eles se dividem entre os muçulmanos e os budistas, e um percentual menor de cristãos. E Sikh também, é uma religião forte na Índia. E no lugar onde a gente estava, na cidade onde a gente estava, era muito próximo do berço do budismo, que foi onde Buda teve a sua iluminação, foi embaixo de uma árvore. Essa árvore ainda está lá de certa forma, né? Ela foi se reproduzindo, os ramos e tal, ela continua lá e em volta foi construído um templo, que é o templo de Bodh Gaya. E era bem perto da cidade onde a gente estava, então a presença budista na cidade onde a gente estava era muito forte por conta disso. Apesar de hoje o budismo na Índia ser bem menor, e você encontra mais nos países em volta, como no Nepal, no Tibete e no Butão, que são países de
presença mais budista. E esse é um templo, um dos milhares e milhões de templos que existem ao longo das ruas da Índia. Então você está passando e você tem, a cada 10, 20 metros, você tem um pequeno santuário desse com uma divindade diferente. Estima-se que na Índia você tenha 33 milhões de divindades, né, no hindu. É estimado porque é impossível você contar 33 milhões de divindades. Mas a espiritualidade é uma coisa muito forte na Índia. E no hinduísmo, especificamente, eles têm uma noção um pouco diferente da divindade, porque para o hindu, todos os seres vivos, animados ou inanimados, né, toda a natureza e os seres humanos, os animais, todos eles derivam da divindade superior, que é o Brahma. Então todos são considerados divindades. Então a pedra é uma divindade, os animais são divindades, os seres humanos são divindades, e por isso você chega a um número de aproximadamente 33 milhões de divindades. E isso é tão conhecido, essa questão da espiritualidade na Índia é tão conhecida, que não sei quantos de vocês já assistiram o filme da Julia Roberts, Comer, Rezar e Amar. E é uma história real, e a personagem principal, ela decide fazer uma viagem durante um tempo pelo mundo, e ela vai se dedicar a essas 3 atividades. E cada uma dessas atividades é feita num país. Então o comer é um tempo que ela passa na Itália, o amar é um tempo que ela passa na Tailândia, e o rezar ela passa na Índia, num retiro espiritual da Índia. Então é tão forte essa referência espiritual na Índia, que até mesmo um filme americano, de uma mulher, uma escritora americana, ela já tinha essa referência forte com o país da Índia. Bom, o lugar que a gente foi, tá aí de vermelhinho no mapa, a cidade é Patna, no estado de Bihar. Ela fica quase 950 quilômetros de Delhi. Então a gente saiu daqui do Brasil num domingo e chegou em Delhi, que é a capital da Índia, na terça. São várias rotas que levam para lá, mas não tem voo direto do Brasil, então a gente teve que fazer escala. E na terça-feira que a gente chegou, a gente pegou mais um voo e foi até a cidade de Patna, um voo de 2 horas e pouquinho, pra gente chegar na cidade de Patna. E nosso objetivo lá era dar um apoio para a estrutura da igreja que tem lá, que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente. Só para vocês entenderem um pouco a cidade, esse é um cruzamento no centro da cidade. É uma cidade grande, tem cerca de 1,5 milhão de habitantes. E, como eu falei, não tem a infraestrutura de esgoto toda pronta, então é muito fossa, tem muita coisa passando pelas ruas, então o cheiro é forte, apesar da gente estar no inverno quando a gente foi, o que ajudou para o cheiro não ficar muito forte, mas a gente ainda sentia. Muita gente, muita moto, muita bicicleta, muito carro, muita buzina, muito tudo. E quando você está andando lá, você tem que estar sempre olhando para os 2 lados da rua, não interessa qual a mão que os carros estão indo, porque sempre pode vir algum carro, alguma bicicleta, moto, ou um tuk-tuk, né, que é o meio de transporte muito comum deles, na direção contrária, ou até mesmo um animal. Então as vacas ficam soltas, você vê muita vaca na cidade, e cachorro e outros animais. Quando você vai para o interior, você vê também muita cabra, bode e outros animais, todos eles soltos, porque para o hindu todos esses animais são manifestações do divino, então eles não podem ser maltratados, não podem ficar confinados, então eles andam que nem gente assim mesmo, no meio da rua. E aqui era o lugar onde a gente estava. A gente ficou hospedado na escola deles. Então, esse prédio branco com vermelho no centro e o do lado, que é de amarelo e vermelho, é a escola que eles têm lá, uma escola adventista, que tinha, quando a gente chegou, 40 alunos. Mas a capacidade da escola é de 140 alunos. Só que eles não podiam matricular os outros 100 alunos, porque o governo não liberava por causa das condições da escola. É uma escola que foi construída na década de 50, na década de 60, e nunca foi totalmente finalizada. Então tinha sala que não tinha vidro nas janelas, o piso era cimento, não tinha um piso mesmo de acabamento, a pintura era precária, então a situação da escola era bem complicada. E um dos nossos objetivos lá era reformar essa escola e também chamar a atenção da comunidade, porque a escola e a igreja ficam bem localizadas assim na cidade, numa avenida principal e tal. Então eles queriam chamar a atenção da comunidade para aquela escola e para a igreja, que é esse prédiozinho do lado vermelhinho com um telhadinho branco, que está com cartaz na frente. Eles queriam chamar a atenção
das pessoas para a escola e para a igreja. Então era reformando a escola e também fazendo uma feira de saúde, porque a população é muito carente, muito pobre, apesar de ser uma cidade muito grande, ela é uma cidade pobre. Então tinha um grupo, parte do nosso grupo era médico, então a gente também fez um check-up geral, assim, com os recursos que a gente tinha do grupo que estava lá, e chamando a atenção para as pessoas para a igreja, né? E aqui é a nossa foto antes de sair. Aí a parte de fora da escola já estava pintada, não estava totalmente pintado porque a gente precisava de andaime para algumas coisas, então a gente deixou contratado pintores para terminar as partes onde a gente não alcançava. E a gente reformou também algumas salas dentro, então colocou piso, colocou quadro negro, TV em algumas salas, compramos cadeira e mesa para algumas outras salas também. E a gente reformou cerca de 140 metros quadrados da escola. E foi agora no início do ano, na verdade no meio desse primeiro semestre, quando eles abrem as inscrições, a gente está esperando para ver se eles conseguiram mais gente para a escola. E é uma escola que os alunos são de maioria hindu, até porque a presença cristã nessa cidade é muito baixa. Pra você ter uma ideia, a igreja local tem somente 15 adventistas, nenhum deles é da cidade de Patna, todos eles são missionários. Então, é uma forma da gente levar o amor de Jesus para as outras pessoas através da educação. Bom, agora contando um pouquinho da nossa experiência lá, né? Assim que a gente chegou, aí a nossa foto sendo recebida no aeroporto de Patna, no cantinho aqui da foto tem o pastor da igreja de lá, o pastor Lacra. Ele tá com esse sorrisão aí enorme, porque ele, além de ser um cara muito pra cima, assim, né? Ele tava muito, muito feliz que a gente tava lá, porque era uma cidade que tinha pouquíssimos recursos e ele tava vendo, assim, uma aproximação, né, com pessoas de outros lugares que poderiam ajudar. E agora tem até um grupo de 3 missionários brasileiros que estão lá nessa cidade, ajudando na escola também. E quando a gente chegou lá, a gente foi recebido pelo pastor com uma rosa e com um cumprimento que é muito comum na Índia, que é o namastê, né? Então o pastor Lacra chegava pra gente, entregava uma rosa, botava a mãozinha e namastê. E aí eu falei, caraca, tipo, muito Índia isso, né? Você chegar num lugar, receber uma flor, depois quando a gente foi pra escola eles botaram um colar de flor na gente também. É muito Ásia, né? E ser recebido por essa expressão, é uma expressão tão presente que é o namastê. O namastê no Brasil a gente conhece muito a expressão vindo da yoga. E ela é uma expressão muito ligada ao misticismo, né? E ela, aqui no Brasil, a gente, bom, pelo menos eu conheci a expressão já com uma tradução, né? O namastê como o meu Deus interior saúda o seu Deus interior, que tem muito a ver com essa questão do hindu, de que todas as pessoas emanam da divindade de Brahma. Então, o Deus que habita dentro de mim saúda o Deus que habita dentro de você. Mas quando a gente vai ver o termo mesmo namastê, ele vem do sânscrito e ele, literal, assim, quer dizer que eu me curvo diante de ti. Então, o namá quer dizer curvar-se ou reverenciar, e o te se refere a uma outra pessoa. Então, é uma expressão que ela denota muito respeito a outra pessoa, né, outro ser a quem você está cumprimentando, e ela é muito associada à cultura oriental para essa questão do respeito à hierarquia, principalmente dentro da família, né? Então os mais velhos são aqueles que exigem muito respeito, ou então dentro de uma empresa, de uma loja, o dono da loja ele é altamente respeitado, e isso reflete muito o sistema de casta também que a gente conhece da Índia. É um sistema que já está abolido oficialmente, ele é ilegal. Não existem mais os intocáveis, né, como a gente vê na TV, mas quando você chega lá, essa hierarquia ainda é muito forte, né? Você ainda vê isso acontecendo, apesar das pessoas não falarem sobre isso. E pro indiano, né, pro hindu, a gente ainda tem um significado maior, que é essa questão do você meu namá, né, que é você meu respeito, que é dentro desse contexto hindu. Então, por você ser parte de Brahma, eu então te respeito e te reverencio, e aí eu junto as minhas mãos e me curvo diante de você. Mas quando eu fui para a Índia, eu não tinha essas últimas 2 traduções. Para mim, namastê literalmente significava o meu Deus interior saúda o seu Deus interior. Então, quando o pastor da igreja fez namastê para mim, eu achei aquilo um pouco esquisito, assim.
é por essa questão da diferença que a gente tem em relação às culturas orientais, da origem do ser humano, né? Então, para eles, o ser humano não foi criado por Deus, ele emana de Deus, ele é um próprio Deus. Enquanto que pra gente, no mundo ocidental e principalmente dentro da religião cristã, nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados por Ele. Então, isso ficou um pouco confuso, assim que eu cheguei, mas era tanta coisa acontecendo, tudo tão diferente, que aquilo ficou, né, pra trás. E aí a gente começou o trabalho, de fato. Antes da gente começar a reformar a escola, a gente ainda estava levantando as necessidades da escola, o que eles precisavam, comprando material. Então, quem não era médico e estava atendendo, ficava do lado de fora divulgando a feira de saúde para as pessoas que estavam passando. E eu era uma delas. Então, eu peguei um bolinho de panfleto que eles tinham feito lá e eu ficava na frente da escola, distribuindo os folhetos para chamar as pessoas. Só que quando eu fui distribuir os folhetos, eu pensei, cara, eu não falo hindi, que é a língua oficial. E eu não sei também até que ponto as pessoas aqui falam inglês, né? Então eu fui perguntar para uma pessoa de lá o que eu falava quando eu distribuísse os folhetos para chamar as pessoas. Ele, não, pode falar bom dia em inglês mesmo, todo mundo entende, não tem problema. Só que a pronúncia deles é diferente, né? Porque algumas letras eles falam diferente. Então eu ainda perguntei pra ele, mas como que você fala bom dia? Ele, good morning. Aí eu ia lá fora com um papelzinho, good morning, pra todo mundo, entregando o folhetinho. E como vocês podem ver, as pessoas educadas pegavam meu folheto, mas ninguém parava também pra falar comigo. Tipo, pegar folheto e ir embora, pegar folheto e ir embora. E aí, conforme o dia foi passando, virou a hora do almoço, e eles são bem metódicos com algumas coisas, eu não percebi, eu continuava falando good morning. Só que já era de tarde, e aí as pessoas olhavam assim pra mim na rua, tipo, por que você tá falando bom dia se já tá de tarde? Aí eu fui ver a hora e falei, cara, já tá de tarde. Aí nisso chegou o tesoureiro da igreja, que é indiano, e pediu um pouquinho dos folhetinhos que eu tava distribuindo, eu vou te ajudar a distribuir. E ele distribuía e falava namastê. Aí eu virei pra ele e falei, mas o que significa namastê? Ele, não, namastê é bom dia, é boa tarde, é um cumprimento. Então aqui a gente não fala bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu perguntei como ele falava boa tarde. Ele falou, não fala, é namastê o dia inteiro. Aí eu, tá bom. Aí eu peguei meu bloquinho de folheto e namastê, 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 entregava os folhetos. Só que ninguém parava pra falar comigo, as pessoas só pegavam e tipo, iam embora, e depois olhava um pouco o folheto, olhava pra escola e ia embora. Até que eu vi essa cena aqui, tinha um grupo grande na frente da igreja, do nosso grupo e do grupo deles distribuindo os folhetos. Aí eu vi essa cena aqui, um cara na moto, parado, e tem alguém dando folheto pra ele. Esse cara que tá dando folheto pra ele é do grupo do Rio, que é o Marcelo. E eu parei e olhei, gente, eu não consigo fazer uma pessoa que tá a pé parar pra falar comigo. Como é que ele tá fazendo um cara que tá numa moto parar a moto, tirar o capacete, pega o folheto, conversa com ele. E eu comecei a observar o que o Marcelo tava fazendo. E o Marcelo, quando as pessoas vinham na direção dele, ele não entregava folheto. Ele botava as duas mãos, falava namastê, aí a pessoa abria aquele sorrisão, porque tava na cara que a gente era estrangeiro, né? Abria um sorrisão, botava as mãos, falava namastê, e aí ele estava totalmente aberto para ouvir o que o Marcelo estava falando. Aí o Marcelo ia, dava o folhetinho, a gente não falava hindi, e começava a apontar no folhetinho o que estava acontecendo na escola. E aí as pessoas paravam, ouviam, algumas entravam e tal. E eu percebi que a forma de tratar a cultura deles fez muita diferença para eles e fez muita diferença para mim também, porque eu comecei a perceber que eu estava tratando com falta de respeito uma coisa que era muito sagrada para eles, né? Que é essa questão do namastê. O que acontece é que, de fato, a expressão significa uma coisa mais profunda, né? Ela significa esse respeito. Existe a diferença entre... ela significa esse respeito para uma outra pessoa, né? Para o outro ser. Existe a diferença de como eu enxergo o outro ser e como o indiano enxerga o outro ser, como eu falei. O indiano enxerga o outro ser como um outro Deus. E eu enxergo o outro ser como uma pessoa que foi criada por Deus. Independente disso, o respeito é devido a todas as pessoas. E da forma como eu estava me portando, era uma forma que para eles soava como falta de respeito. Então, a falta de conhecimento, a minha falta de conhecimento sobre a cultura na qual eu estava inserida, trouxe comigo ideias pré-concebidas sobre essa cultura,
e isso foi interpretado por eles como falta de respeito. E o engraçado é que, como eu comentei, o próprio tesoureiro que lá é indiano falou, não, namastê é igual bom dia. Só que eles não tinham a noção de como é o bom dia pra gente, porque a gente fala bom dia de qualquer jeito. Inclusive, a gente também é capaz de falar bom dia de um jeito muito mal criado. Então, quando você tá numa discussão e você quer encerrar a discussão, você fala, então tenha um bom dia, e sai. E pra eles isso é totalmente inconcebível dentro da cultura do namastê, né? O namastê é uma coisa muito, muito forte, eles nunca vão falar aquilo de uma forma banal ou de uma forma corriqueira ou até mesmo como um insulto. E eles vendo uma estrangeira falando namastê de qualquer jeito, pra eles pegou muito mal, né? E pra gente poder... e isso é tão forte dentro da cultura deles que depois eu ainda fui falar com um pastor indiano, mas que vive entre a Índia e os Estados Unidos, então ele tem um pensamento bem ocidentalizado. E eu perguntei pra ele, qual que é a diferença entre o namastê pro cristão e pro hindu? E ele não entendeu a minha pergunta. Eu fiz a mesma pergunta de forma diferente 3 vezes, ele não entendeu. No final ele ignorou a minha pergunta e só respondeu, namastê é o respeito a outra pessoa. Sim, puro e simples, não tem diferença entre hindu e cristão. E ele ainda trouxe mais um significado que é o namate, que também pode ser uma tradução, que namá seria não eu e o te você. Então não eu, mas você. Então a você, né, o meu respeito. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor essas diferenças entre as culturas, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é cultura. E a cultura, ela pode ser definida como uma cebola, que tem várias camadas. E aqui eu trouxe um esquema bem simplificado sobre o que é uma cultura. Então a gente tem, nesse sistema simplificado, 3 níveis dentro da cultura. O nível mais externo é o nível de comportamento. Então é como a pessoa se veste, como a pessoa fala, o que a pessoa come. E esse comportamento, ele é guiado ou norteado pelas crenças daquela pessoa, né? Então a forma dela se vestir tem a ver com os valores que ela tem na vida. Então o que é o valor de uma coisa que é respeitosa ou uma coisa que é desrespeitosa, o que ele vai comer ou vai deixar de comer, tudo isso é explicado pelas crenças e valores dele. E no centro da cultura existe a ideia de cosmovisão, que é aquilo que é o mais central dentro de uma crença, de um sistema de valores. Então a cosmovisão são as respostas que se dá aos grandes mistérios da vida. Então da onde você vem, para onde você vai, o que acontece com a morte, qual a causa das doenças, tudo isso está no centro da cosmovisão e ela guia todo o restante do comportamento, daquilo que depois vai gerar um comportamento dentro de uma cultura. Às vezes você encontra algumas discrepâncias dentro de uma cultura, mas no geral o comportamento da pessoa é muito guiado pelo sistema de crenças e pela cosmovisão dela. Então, usando um exemplo da Índia, né, a gente sabe que os indianos são vegetarianos. Então é um comportamento, eles não comem carne. Os hindus, né? A maioria deles não come carne. Mas qual é a crença que está por trás do vegetarianismo deles? A crença de que tanto a vaca como todos os animais são sagrados. Mas qual que é a cosmovisão dentro da questão dos animais e principalmente da vaca? Não. Que então todos os animais, como a vaca, eles são emanações da divindade Brahma, então eu não posso comer nenhum animal por causa disso. A vaca, ela é vista como uma divindade superior, digamos assim, dentro dos animais. Então ela é cultuada, tem oferendas para ela. Você vê as vaquinhas andando, elas são sempre vestidas, assim, elas têm um mantozinho assim de palha por cima, porque tava frio e tal. Então elas falam que as vacas são melhor tratadas do que as pessoas até na Índia e os animais de uma forma geral, né? Então, quando você se depara com uma cultura que você não tem certeza, né, que você não conhece muito bem, isso gera sentimentos de incerteza e de ansiedade. Incerteza pela falta de informação e falta de conhecimento, e a ansiedade porque você não sabe muito bem como lidar com aquelas diferenças, você não sabe como se comportar dentro daquelas diferenças. E quando a gente se depara com essas diferenças culturais, a gente tem 2 caminhos que a gente pode seguir. Um caminho disfuncional, que é um caminho muito baseado nos preconceitos, nas ideias pré-concebidas e que costumam ser muito ofensivos para a cultura que recebe.
ou um caminho funcional, que ele é baseado na sensibilidade, na observação e no estudo da outra cultura. Infelizmente, em relação ao Namastê, eu tive um caminho inicial bem disfuncional e que depois, com a observação, eu consegui entender a importância do termo e me reposicionar dentro daquela cultura. Só que o que acontece é que a gente nunca consegue olhar uma outra cultura desprezando totalmente a nossa, né? A outra cultura está sempre passando pelo filtro da nossa própria cultura e daquilo que a gente acredita. Mas para que seja possível travar um relacionamento eficiente com uma cultura desconhecida, é preciso afetar esses 3 níveis de cultura, né? O comportamento, a crença e a cosmovisão. Então você precisa gerar um impacto na outra pessoa, que gere um relacionamento, vocês possam trocar informações, até que se descubra a verdade sobre quem é aquela outra pessoa e o que aquela outra pessoa pensa e acredita da vida. Bom, felizmente a gente tem um exemplo muito bom de como travar relacionamentos com outras culturas, que é o exemplo de Jesus. Jesus, ele deu vários exemplos muito bons, e o exemplo da comunicação e do relacionamento intercultural é um exemplo também muito forte que a gente vê na história de Jesus. Porque Jesus, quando estava aqui na Terra, ele tinha o objetivo principal de salvar as pessoas, né? De ir às pessoas e ao encontro das pessoas onde elas estavam e na realidade delas. E com isso, mesmo ele tendo percorrido poucos quilômetros ali em torno das cidades de Israel, ele mesmo assim teve contato com muitas culturas diferentes, né? Então eu queria convidar vocês para a gente ler o trecho onde Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço de Sicar, que está em João 4, versos 4 a 30. Nós temos Bíblia aqui. Alguém precisa de Bíblia? E mais? Obrigada. Então, no Evangelho de João, capítulo 4. Versos de 4 a 30. Aqui Jesus estava sozinho, porque os discípulos tinham ido comprar comida na cidade, né? Então eu vou ler para vocês na Nova Versão Internacional, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse encontro de Jesus com essa mulher. Então, fala o seguinte lá a partir do verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós.
Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Bom, como qualquer relacionamento intercultural, a gente tem também, dentro desse relacionamento entre Jesus, que era judeu, e uma mulher que era samaritana, a questão da incerteza e da ansiedade. A gente consegue ver isso no texto, conforme o diálogo vai se desenrolando. Mas é importante a gente considerar alguns elementos para a gente entender o contexto dessa conversa que eles estavam tendo. Porque quando a gente lê a conversa assim, corrida, parece uma salada assim, de assunto, né? Porque fala de água, depois é água viva, depois é marido, depois é adoração e monte. Então fica uma coisa meio, parece que é um diálogo meio perdido, mas que naquela época, naquele contexto, fazia muito sentido. Então só pra gente entender um pouquinho esse contexto, a gente precisa entender alguns pontos sobre os samaritanos, sobre as mulheres e sobre os judeus, né? Que ali era Jesus. Então, para os samaritanos, a gente tem algumas palavras-chave, né? Mistura, restrição e adoração. Os samaritanos, eles moravam onde antigamente era o reino do norte de Israel. Então o povo de Israel sai do Egito, se coloca lá na terra de Canaã, e depois no reinado seguinte ao reinado de Salomão, o reino é dividido. Então existe o reino do norte, que é o maior reino, e o reino do sul, que é chamado de Judá, e o reino do norte é Israel. Só que o templo construído por Salomão ficava no reino do sul, que era Jerusalém. Então, e lá era o único lugar que era permitido você oferecer sacrifícios, era no templo de Jerusalém. Então, quem não era do reino do sul tinha que sair da sua casa e ir até Jerusalém e oferecer os sacrifícios. Então, isso gerou uma disputa entre os dois povos. Então, o reino do norte decidiu que eles iam ter o próprio templo deles. Eles construíram no Monte de Gerizim esse templo. Isso era um motivo de briga entre os dois, porque esse templo não era permitido por Deus, né? Então os dois reinos brigavam muito. E a apostasia no Reino do Norte era muito grande. Então o Reino do Norte ele foi para o exílio e nunca mais voltou. E nisso que eles foram para o exílio, outros povos ocuparam o Reino do Norte. E aí uma parte do grupo que sobrevive ao exílio, do grupo do Reino do Norte, retorna e eles se misturam com esses povos que eram povos pagãos no Reino do Norte. Então eles viram uma mistura de gente. E aí os judeus do Reino do Sul não consideravam mais os samaritanos como o povo de Deus, porque eles tinham se misturado com os outros povos e por causa dessa questão do templo. Então por isso existia essa rixa entre os samaritanos e os judeus. Apesar de boa parte da teologia dos samaritanos ser muito parecida com a teologia dos judeus, existia uma briga muito grande entre eles. Uma outra questão é a questão da própria mulher. A gente tem outras palavras associadas a ela. Primeiro que as mulheres naquela época costumavam buscar água no poço, sempre em grupos, e pela manhã ou pela tarde, nunca sozinha ao meio-dia como uma mulher samaritana da história. Outro ponto é que essa mulher era da cidade de Sicar, e o poço de Jacó não era o poço mais perto da cidade de Sicar. Ela tinha outras opções, e ela mesmo assim decidia ir até o poço de Jacó. O que indica mais uma vez que essa mulher tinha problemas com a comunidade dela, porque ela foi sozinha buscar água ao meio-dia, que era um motivo de vergonha, e ela não pegava água no poço mais perto da casa dela, ela pegava num outro poço. E quando a gente lê a história, a gente entende o porquê que essa mulher fazia isso, e porquê que ela era desprezada na comunidade dela. Pela situação dela, o estado civil dela. Ela já tinha tido 5 maridos, e o homem com quem ela morava atualmente não era o marido dela. Então por isso ela era desprezada pelo lugar onde ela estava. Então além dela ser samaritana, desprezada pelos judeus, ela era desprezada dentro da própria comunidade. E sobre os judeus, que aqui no caso a história era Jesus, uma coisa muito incomum era que Jesus estava sozinho e ele decide conversar com uma mulher, e isso não era comum para o povo judeu. Eles não conversavam, iniciavam conversas com mulheres em público, muito menos sozinhos. A mulher, por ser samaritana, ela era considerada em constante estado de impureza para os judeus. Então quando Jesus começa a falar com ela e principalmente pede água para ela,
Isso é muito forte porque se ele bebe daquela água, ou só o fato de ele estar conversando com ela, ele se torna ritualmente impuro também. E mais ainda, os homens não iniciavam discussões religiosas com mulheres. Eles só discutiam religião entre eles mesmos. E Jesus inicia esse debate religioso com uma mulher. Então, a partir desses itens, a gente consegue ver que tudo ali estava fora do lugar, assim, né? Era tudo muito estranho naquela situação. E o fato de Jesus não estar se comportando como um homem típico judeu é o que atrai a atenção da mulher. E ela começa, então, a perceber que ali tem alguma coisa, ela está frente a alguém diferente, porque ele não se comporta como um judeu normalmente se comportaria. Então, vamos ver esse diálogo, como ele se desenrola, para a gente entender outras ferramentas de comunicação intercultural que Jesus usou para conversar com a mulher samaritana. Bom, uma que eu já falei, né? Ele começa pedindo um pouco de água para a mulher. E a mulher, como isso não era comum, a mulher logo entra na defensiva, né? E ela responde, primeira coisa, por que você está me pedindo água? Se o senhor é judeu e eu sou samaritana, ou seja, você provavelmente se sente superior a mim, então por que você está vindo para mim e pedindo água? E essa foi uma forma de Jesus chamar a atenção dela. Jesus continua instigando a comunicação quando ele pede para ela, ele continua pedindo água para ela e ele fala, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria para mim a água viva. E ela mais uma vez entra na defensiva. A gente vê essa dança entre a comunicação entre os dois, né? E aí ela faz até uma ironia, né? Ela fala, primeiro, você não tem com que tirar água, então como é que você está me oferecendo água viva? E segundo, como assim você tem uma água melhor que a desse poço, que quem cavou esse poço pra gente foi Jacó? E aí ela dá uma alfinetada, porque Jacó, ele é tanto pai dos judeus quanto pai dos samaritanos. Então ela está mostrando para Jesus que apesar dele teoricamente se achar superior a ela, eles todos tinham a mesma origem, que é a origem de Jacó. E ela dá aquela alfinetada. Só a água é melhor que a água do poço original que a gente tem do patriarca maior, né? Aquele que deu um nome para o nosso povo. E aí Jesus continua, então, travando esse relacionamento e essa conversa, e ele vai no ponto-chave na mulher que faz com que ela derrube as barreiras dela e desmonte totalmente. Porque ele oferece para ela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, uma fonte que nunca vai se esgotar. E a resposta da mulher é engraçada, porque ela pede dessa água. Ela falou, onde que tem essa água? Que eu quero essa água. E ela fala por que ela quer essa água. Porque ela não precisa mais voltar ao poço, sozinha, ao meio-dia, que era o motivo de tanta vergonha para ela. E ali entrou justamente no ponto que é o assunto seguinte, que pra gente que não conhece essa mulher, a gente acha que não tem, que aquilo que Jesus falou da fonte de água que nunca termina, que nunca seca, não tem nada a ver com a situação dela. Mas quando ela admite que ela não quer mais voltar ali no meio-dia, Jesus então vai e toca no ponto central de toda a vida daquela mulher e daquilo que faz com que ela se sinta tão mal. Jesus manda ela chamar o marido dela. E aí ele toca no espinho na carne daquela mulher. E aí ela admite que ela não tem marido. E Jesus se revela então para ela como alguém maior do que um judeu comum, quando ele conta toda a história dela, que é aquilo que escraviza ela, né? Ele fala, é verdade, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é seu marido. É por isso que você está aqui, meio-dia, sozinha, e por isso que você não quer mais voltar e buscar essa água. E ela entende que ela está frente a alguém muito maior, não é uma pessoa comum. E por isso ela migra o assunto para a questão da adoração, porque ela entende que ele é alguém diferente, e ela traz o assunto do Messias, né? Fala, quando o Messias vier, ele vai explicar pra gente toda essa questão da adoração. E aí Jesus se revela para ela como Messias, né? E fala que ele é o Messias e fala que dali a pouco tempo não vai ser mais no Monte A ou no Monte B que vai ser adorado, mas todos os verdadeiros adoradores de Deus vão adorá-lo em espírito e em verdade. E ele faz convite para a mulher. E aí quando a mulher percebe que ela está frente ao próprio Messias e que ele se comunica com ela larga tudo e automaticamente ela se torna uma missionária, né? Ela larga o cântaro dela, que foi o objetivo porque ela foi no poço, e ela volta para a cidade e fala, eu descobri alguém que está me contando tudo, e será que esse não é o Messias? E aí ela leva a cidade até o poço e Jesus passa 2 dias com eles, ensinando
para aquelas pessoas sobre quem era o Messias. Bom, a gente vê que Jesus em nenhum momento nega sua cultura ou sua identidade enquanto judeu nessa conversa com essa mulher, mas ele acolhe as incertezas e os problemas daquela mulher num relacionamento e transforma o modo como aquela mulher enxerga, né, a questão da adoração e a questão dela mesma. Ele transforma a sua cosmovisão e passa então pelas suas crenças e pelos seus comportamentos. Jesus, além de reconhecer as diferenças culturais entre eles, ele reconhece também a humanidade que é comum a todos os seres humanos, né? Todos nós temos, independente da nossa cultura, temos os nossos problemas e as nossas dúvidas. E um ponto interessante é que em todas as culturas a água é essencial. E esse elemento se torna a contingência, né, o ponto central para o diálogo intercultural entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus usa um elemento tão comum como a água, que vai ser o ponto de encontro entre todas as culturas, no caso entre a cultura dele, judeu, e dela, samaritana. E a eficácia do resultado, né, dessa conversa de Jesus e da mulher depende de alguns fatores. Primeiro, que a arrogância não está presente por parte de nenhum dos dois. Os dois se colocam, apesar da mulher resistir no começo, ela logo se coloca aberta para aquele tipo de relacionamento. Jesus mantém a ansiedade em níveis mínimos quando ele se comporta de uma forma diferente daquela que ela está esperando e se mostra uma pessoa aberta. E Jesus também mantém essa mulher motivada para esse diálogo e para esse relacionamento, porque ele toda hora vai lá e acrescenta uma informação nova que faz com que aquela mulher fique uma pulguinha atrás da orelha sobre quem era aquela pessoa que estava falando com ela. Mas você pode pensar que você nunca foi para uma missão intercultural, ou que você não precisa desse tipo de ferramenta porque você vive aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu até trouxe um mapa de onde nós estamos localizados agora. Enfim, todo mundo é mais ou menos igual a gente aqui, né? Não tem muitas diferenças, mas quando a gente para pensar na cidade do Rio de Janeiro, a gente vê que a cidade do Rio de Janeiro ela é uma cidade extremamente diversa, extremamente multicultural. A gente tem desde os pontos turísticos até aquilo que é o dia a dia de todo mundo, o trabalho de todo mundo, até as comunidades. E a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito peculiar por causa disso, porque você não tem a área da cidade onde moram as pessoas mais humildes e aquela onde moram as pessoas mais abastadas. É tudo misturado. No meio de um bairro de classe alta, você tem também uma comunidade com pessoas com uma renda mais baixa. Então ela é uma cidade muito multicultural. Mas se mesmo assim você não acreditar no que eu estou falando, eu queria trazer para vocês um trecho de um videozinho que foi feito aqui na cidade do Rio de Janeiro, perguntando para as pessoas como elas enxergam Deus e o que elas imaginam da igreja, o que elas pensam sobre a igreja. Então eu queria convidar vocês. Vai. Eu sou fotógrafo, trabalho no meio de moda, televisão, com artistas, e eu acho que a religião é diferente de, por exemplo, de Deus. Assim, eu acho que as pessoas elas pensam muito tipo, acreditar em alguma coisa, e a religião, para mim, religião é a união das pessoas, mas eu acho que uma igreja ideal é um lugar que as pessoas se sintam bem. Eu acho que pode ser em qualquer lugar, mas que as pessoas se sintam bem, que seja talvez leve, descontraído, divertido também, porque a gente está em outro século, não estamos sabe, naquela coisa que tudo é pecado, tudo não pode, né? O que eu espero da religião é que seja uma coisa que una as pessoas e não que afaste, né? Porque a gente vê aí, né, guerras geradas por religião.
E eu acho que o propósito nunca foi esse. Eu acho, né, como eu, ser humano, acho que nunca foi esse o propósito. Que a religião é amor, né? Também é um jeito da gente se reconhecer, né? Se reconhecer, eu acho. É difícil, né? Você às vezes você quer se reconhecer ali naquela doutrina que você segue. Então não é criada pelo ser humano para a gente também saber, né, o que a gente quer, né, o que a gente procura. Obrigada, Senhor, pelo muito que a vida me deu, pelas lindas manhãs de verão, pelos campos e tudo. Deus para mim é tudo, Deus é o amor. Então a minha vida foi toda ela baseada no amor a Deus. A religião, eu acho que é alicerce de tudo, de tudo. Então, se a igreja não der o exemplo, não se posicionar de uma maneira solidária, humana, nós vamos esperar o quê do restante? Certo? Então a igreja é um apoio, tem mais é que ajudar, tanto na palavra, como no comportamento, como eu falei do padre mesmo. Tem que ter outros, não digo todos, não estou generalizando, mas tem que ter outros comportamentos, outros exemplos, entendeu? E no mais, poxa, do jeito que nós estamos vivendo, essas crises aí, essa falta de tudo, vamos fazer então aquilo que está faltando, que eu acho que é amor ao próximo. Oh, obrigada, Senhor, pela fé. Obrigada por tudo que é meu. Obrigada, Senhor, pelo muito que a vida me deu. Aí a gente entra numa igreja, não tem aquele carinho, entendeu? As pessoas olham a gente de lado, reclamam, entendeu? Falta só um pouquinho mais de afeto. Pelo próximo. E você sentiu essa dificuldade nas igrejas que você passou? Tem muitas pessoas que estão lá no mundo que têm medo de entrar na igreja devido ao receio que tem de entrar e as portas se fechar pelo povo, entendeu? A minha família nunca foi assim, uma família que se pudesse dizer é uma família católica, é uma família espírita, não. Era uma família que tinha uma certa religiosidade, que tinha uma certa crença, uma certa fé, mas não específica de uma religião. E eu não tenho nenhuma. E não preciso delas. Nunca fiz mal a ninguém, nunca roubei, nunca matei, nunca prejudiquei ninguém. Quando posso fazer o bem a alguém, eu faço. E não preciso de Deus nem de religião para ser assim. As pessoas, quando eu digo sou ateu, as pessoas se assustam. E se a pessoa chega perto de mim e disser que é católico, que é protestante, que é evangélico, que é umbandista, que é qualquer coisa, eu respeito, sou capaz de conversar sobre isso com a maior tranquilidade. Entendo que a pessoa seja assim e respeito. Agora, quando a pessoa vem para cima de mim como um pregador querendo me converter, aí ele se torna, aquilo que eu falei, se torna um chato. Porque, além de ser um homem já de bastante idade, eu tenho bastante cultura, de leitura, de viajar pelo mundo, etc. Então, eu leio as coisas. Eu já li vários livros de espiritismo, eu já li livros de catolicismo, eu já li várias coisas. Então, eu não falo as coisas por uma crença, porque eu acredito. Não. Entendeu? Então, se alguém quiser conversar comigo sobre isso, eu estou à disposição. Agora, se for aquela pessoa que vem tentar me catequizar, ele vai me incomodar, me aborrecer, eu vou perder meu tempo. Você é muito apegado à sua religião? Com certeza. E se... Pode falar. Deus está comigo. E o que Deus representa para você? Você está tão emocionado assim, então ele deve ter um significado muito grande na sua vida. O que ele representa na sua vida? Porque quando eu tive dificuldade, eu pedi para ele, meu Deus, me ajuda. Ele me ajudou. Não tenho religião, assim. Mas eu já fui à igreja, já frequentei. Quando eu era Umbanda,
espiritismo, eu acho bom. Uhum. E o que assim, uma igreja precisa ter para você se sentir confortável nela? Se sentir atraída a ficar nessa igreja? Primeiramente, respeito, né? E acho que as igrejas cobram muito, eles visam muito pela questão financeira também, eles pedem muitas coisas. Nas igrejas que você frequentou, você sentiu essa dificuldade, assim? Não pra mim, mas eu vejo que eles pedem muita coisa que não precisa, que acaba o dinheiro ficando pra eles. E pra você, assim, qual que seria o formato de uma igreja ideal? Uma igreja que você se sentiria à vontade nela? Uma igreja que eu entrasse e as pessoas não me olhassem pronto. Você sente essa dificuldade também quando você vai nas Sim, igrejas? porque eles sempre trocam um assunto. E eu acho que as igrejas também poderiam ajudar as pessoas, assim, moradores de rua, entendeu? Fazer um trabalho mais social? Isso. E o que Deus se apresenta na sua vida? Tudo, né? O que seria esse tudo? Meu acordar, meu respirar, entendeu? Tudo. Meu andar, poder estar andando, pra poder estar falando tudo. Minha vida, desde quando eu nasci. Bom, quantas visões diferentes de mundo, visões diferentes sobre quem é Deus e sobre qual é o nosso papel, a gente consegue encontrar em poucos minutos de vídeo, né? Com poucos relatos, a gente já consegue ver quantas formas diferentes de enxergar o mundo. E eu acho que nós, como seguidores de Cristo, a gente tem que ter o mesmo objetivo que Ele. E Jesus ia até onde as pessoas estavam. E como na história da mulher samaritana, Ele acolhia as incertezas e as dúvidas dessa pessoa. E Ele encontrava essas pessoas exatamente onde Ele estava. Onde essas pessoas estavam, né? Ele não esperava as pessoas virem até Ele. Ele foi. Quando a gente leu o texto de João, o primeiro verso que a gente leu e era necessário passar por Samaria. Só que se você olhar o caminho que ele fazia, ele não precisava passar por Samaria. O era necessário passar por Samaria porque lá tinha pessoas que ele precisava ir ao encontro e fazer com que essas pessoas encontrassem com ele e ouvissem falar sobre quem ele era. Então, como que a gente pode, no nosso dia a dia, e aqui como comunidade, nas nossas reuniões, nas atividades que a gente faz, acolher as incertezas e as ansiedades das pessoas, né? Tem um verso em Isaías que eu gosto muito, que fala: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele não fala casa de oração para os judeus, casa de oração para os samaritanos ou para os cristãos. É uma casa de oração para todos os povos, sejam eles a gente aqui, ou as pessoas lá do outro lado do mundo, ou alguém que está só do outro lado da rua também. E para encerrar, aquilo que a gente chama de a maior ordem, né, que Jesus deu antes de voltar para o céu, que está lá em Mateus 28, que é: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É o privilégio de todo seguidor de Cristo ser coparticipante na missão de levar as boas novas sobre quem é Deus para toda tribo, nação, língua e povo, mesmo que toda tribo, nação, língua e povo more do lado da nossa casa. Queria convidar vocês para a gente fazer uma oração para encerrar. Querido Deus, te agradecemos porque podemos nos reunir aqui todos os sábados e ouvir a tua voz e falar contigo e entender um pouco dos seus caminhos para a nossa vida. Queremos pedir sabedoria, que o Senhor esteja conosco a cada passo e que possamos encontrar as pessoas no lugar onde elas estão, com as suas incertezas, suas necessidades, e dar para elas a única resposta que importa, que é o teu amor, que só isso é capaz de nos libertar e nos curar e nos fazer viver uma vida plena. Então que hoje o Senhor possa vir e transformar nosso coração, possamos ser sensíveis e abertos às pessoas que estão à nossa volta. Amém.